Pai, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente por esse ano. Te agradecer, Pai, por esse ano. Nós tivemos muitos encontros, muitos momentos de partilhar da tua palavra, Senhor, muitos momentos diante da tua presença, partilhando da tua palavra, Pai. E nesse momento, Senhor, eu quero orar pela vida do Sama, Pai, te pedir, Pai, a tua graça, Pai, sobre a vida dele, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, o teu poder Pai, sobre a vida dele, Pai, a tua autoridade sobre a vida dele, Pai, para ele transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado já no coração dele, Pai. Peço, Pai, assim, Pai, e assim inicia essa reunião, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sama, tá contigo, meu mano. Agitar aqui tudo bonitinho. Perfeito, perfeito. Vocês estão me vendo, me ouvindo certinho? Tudo na bênção. Então, sobre o que eu irei falar hoje, né? O tema era livre. Eu busquei em Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 46, meus amados. Acho que vocês já devem imaginar que passagem é essa, né? Eu creio que seja uma passagem muito abençoada, que vai nos conceder uma reflexão, né? Vai nos conceder práticas, aplicações que, para a nossa vida cristã, são muito importantes. Então, para iniciar nossa reflexão, eu vou orar aqui também, porque aqui a gente ora, né? Ora e ora e ora. Ó, o Bruno orou por mim, orou pela palavra, aí eu vou orar também para que Deus tenha misericórdia de nós, né? E para que Ele nos ensine, que não é somente vocês que aprendem aqui, né? Eu também, para a glória de Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus Santo, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai. Obrigado, Pai, por esse privilégio que é estar diante de Ti, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai, todas as vidas aqui, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos, Pai, que oraram por mim, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o teu nome seja glorificado, honrado e entronizado através de todas essas coisas. É isso que nós oramos e te pedimos em teu nome. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler o texto, sem mais delongas, né? Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 46. O contexto desse texto, meus irmãos, para aqueles que não conhecem, a gente está ali na questão profética, né? A gente está na questão escatológica. E Jesus, antes disso, fala o sermão escatológico, né? Se eu não me engano, em Mateus 24 e Mateus 26, após isso. Mas no capítulo 25, nós vemos a passagem das virgens, nós vemos a passagem dos talentos, todas as questões que apontam para a escatologia. E essa passagem que nós iremos ler e refletir é uma passagem também que aponta muito para a escatologia. Esse texto, né, alguns estudiosos dizem que é um texto literal, que vai acontecer exatamente isso, mas para nossa reflexão eu gostaria de tratar como uma parábola, como algo que nós iremos trazer, tirar aplicações disso. Perfeito? Então vamos iniciar a nossa leitura. Mateus 25, versículo 31. Eu vou ler aqui na NVI, meus amados. Na verdade, eu vou botar na NA, que eu estava refletindo na NA. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos cabritos no caso: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: como foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer um destes meus pequeninos, mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém, meus irmãos? É sobre esse texto que nós iremos falar hoje, e eu gostaria de refletir com vocês acerca das boas obras, né? Nós estamos terminando esse ano de 2022, iniciando o novo ano, 2023, né? E eu gostaria de tratar um pouco sobre esse tema, que para nós cristãos é fundamental, é essencial para a nossa vida cristã. O primeiro ponto aqui é que nesse texto nós vemos Jesus ele falar que aqueles, né, que fizeram certas coisas, esses que serão salvos, sabe? A gente vendo esse texto isoladamente, a gente vê que literalmente vai acontecer isso, né? Sendo que nós cremos e sabemos que a salvação não vem pelas nossas obras, não vem pela força do nosso braço, não vem pelas nossas obras. Então, de primeira instância, para a gente começar a refletir nesse texto, nós precisamos também ver um texto que está lá em Efésios. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Deixa eu ler aqui para vocês. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Deixa eu ver se acaba por aqui, porque não está grandão. Bom, acaba por aqui mesmo. Então aqui, nesses versículos, né, Paulo nos exorta. Paulo diz: vocês não são salvos pelas obras. Porque se fosse dessa forma, nós iríamos nos gloriar das nossas obras por sermos tão bons e alcançamos a salvação. A salvação, pelo contrário, vem pela fé, ela vem pela graça. Nós somos salvos pelas obras que Cristo praticou. Perfeito? Mas isso não inibe o fato de que nós praticamos boas obras. Boas obras que Paulo diz aqui que foram preparadas por Deus de antemão. Sabe? Antes da fundação do mundo, essas boas obras foram preparadas para que nós as praticássemos. Então, o que nessa passagem, na verdade, Jesus quer nos trazer é um incentivo à prática das boas obras. Jesus, ele apela, né? Ele apela para o ponto de que um salvo pratica boas obras. Perfeito? Nós não somos salvos pelas boas obras. Mas um salvo certamente pratica boas obras. O justo certamente vai estar no lado que Jesus disse: você me ajudou, me deu de beber quando eu estava com sede, me deu de comer quando eu estava com fome. Certamente aquele que crê fielmente em Cristo Jesus estará nas ovelhas daquele lado. Perfeito? É importante a gente frisar isso. Após entendermos, né, que a salvação não vem pelas obras, aí sim a gente começa a refletir, né, sobre essa passagem, sobre como praticamos, como poderíamos conciliar essas boas obras. E para isso, eu gostaria de ler com vocês Tiago 2. Tiago 2, né, o capítulo que Tiago ele fala muito sobre essa questão da fé e a obra. Eu vou ler somente 2 versículos, porque é o suficiente para nos situarmos. Assim, versículo 17 e versículo 18 que eu irei ler. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de boas obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Vocês conseguem compreender que um cristão, ele consequentemente pratica boas obras? Meus irmãos, isso é uma coisa que para nós é de suma importância, sabe? Porque a gente vai ver outras passagens aqui que essas obras serão utilizadas para você identificar um cristão genuíno, sabe? Um cristão genuíno, ele pratica boas obras porque essas boas obras estão intrínsecas à fé. A forma de você revelar que você tem uma fé, Tiago diz aqui, é pelas obras. Me mostre a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Perfeito?
Em 1 João, no capítulo 3, nós lemos algo que também é muito interessante. Nisto, conhecemos o que é o amor que provém, no caso de Deus, né? O amor que provém do Pai, o amor que nós possuímos através do Espírito. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Portanto, aquele que possui o amor de Deus dentro dele, né? Aquele que possui fé em Cristo, aquele que segue Jesus, ele ajuda o irmão que está em necessidade. Ele faz assim como Jesus. Ele se sacrifica, como Jesus se sacrificou por nós, deu a sua vida por nós. Ele dá a sua vida pelo seu irmão. E aqui, né, a gente vê João utilizando de uma hipérbole, mas na verdade o que João quer nos trazer é que nós devemos dar aquilo de mais valioso, né? Nossa vida, ou então nosso tempo, nosso dinheiro, e dar o exemplo do dinheiro. A gente tem que dar o nosso ouvido, a gente tem que dar conselho, tudo aquilo que está em nosso alcance, nós devemos fazer em prol do nosso irmão. Se nós temos o bem para fazer, sabe, se nós podemos fazer o bem e não o fazemos, pecamos. É isso que Tiago diz no capítulo 4, se não me engano, no versículo 18. Então, um ponto que nos mostra que nós temos fé em Cristo é praticando essas boas obras. Se o amor de Deus está em nós, nós iremos ajudar o necessitado. Se o amor de Deus está em nós, nós iremos fazer como Cristo fez por nós, deu a sua vida. Nós iremos dar o nosso melhor com excelência, com toda diligência, iremos ajudar o nosso irmão. Perfeito? Iremos ler agora também um terceiro ponto, né, que nos comprova que a fé, que as boas obras testificam que um cristão é genuíno, é em Mateus 7. Que Cristo, né, eu irei resumir os versículos. Cristo, ele exorta sobre os falsos profetas. Ele diz: vocês conhecerão uma árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dá fruto bom. Portanto, pelos seus frutos, vocês a conhecerão. Então a gente começa a perceber, meus irmãos, que nós não somos salvos pelas obras, mas nós que somos salvos praticamos essas boas obras. E é dessa forma que nós devemos olhar para essa passagem que nós lemos de Mateus 25. À luz da Bíblia, né, à luz da palavra de Deus, não ela isolada, nós vemos que esses justos que praticaram aquilo que Jesus disse são os salvos, são aqueles que entenderam que Jesus fez, portanto eu tentarei ser como ele. Jesus, ele deu visão ao cego, portanto eu irei ajudar um cego a atravessar a rua, sabe? Jesus, ele ajudou aquele que não tem nada, aquele que está realmente em total pobreza, sabe? Por exemplo, um manco ou então um paralítico, qualquer um desses que possuíam, né, essas enfermidades que os debilitavam de praticar o trabalho, eles estavam em extrema pobreza. Eles não tinham nenhum grau de, sabe, de dinheiro ou então de nome na sociedade. Eles estavam no pior, sabe, dos piores lugares na sociedade. E Jesus os curou. E essa cura não era somente física, mas era uma cura também social, porque através disso eles poderiam trabalhar, eles poderiam adquirir dignidade. E nós, o que nós estamos fazendo? Sabe, quando nós vemos uma pessoa em situação de rua, por que nós não o assistimos? Sabe, eu já conheci pessoas em situação de rua que só precisavam de que as levassem em algum lugar, no Detran ou outro lugar, que aqui no Rio é Detran no caso, né? Eu não sei se é em todo o Brasil, não vou falar que é em todo o Brasil, mas o Detran para tirar a identidade, para ajudar nesse processo, para conseguir tirar a carteira de trabalho. Então isso para nós, meus irmãos, é muito importante, essa prática das boas obras. É isso que testifica a nossa fé genuína em Cristo. Perfeito? Agora eu irei tratar sobre como praticar essas boas obras. Porque não basta somente praticar as boas obras, né? Nós devemos nos atentar a como nós praticamos essas boas obras. Cristo, na passagem, nos incentiva a praticar as boas obras. Nós vimos que nós não somos salvos por essas boas obras, mas por sermos salvos, praticamos boas obras. E agora, como nós as praticamos? Vamos ler Mateus 6, do versículo 1 ao 4. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, suas obras de justiça, assim fica melhor, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso,
vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Calma aí que eu tô pegando meu garrafão. É importante se hidratar, né, meus irmãos? Aqui, né, a gente vê Cristo nos avisando, né? Nos trazendo um alerta. Olha só, quando vocês forem praticar essas boas obras, tomem cuidado. Porque Cristo conhece o nosso coração, meus irmãos. Cristo conhece a nossa natureza. Cristo sabe que, como Davi exclamou, em pecado me concebeu minha mãe. Cristo sabe que nós somos pecadores. Portanto, ele nos alerta para tomarmos cuidado com aquilo que está bem disfarçado, né? É interessante que uma boa obra parece ser uma coisa sempre boa, né? Mas se essa boa obra não for praticada de modo a glorificar a Deus e tão somente a Deus, ela não possui um valor eterno. Não sei se vocês compreendem isso. Se for uma obra praticada para uma glória pessoal, ela não possui um valor eterno. De nada ela adianta, sabe? De certo que vai ter um valor passageiro, né? Vai ajudar o necessitado, vai ajudar o oprimido, enfim, vai ter um valor passageiro, mas eterno. Você não receberá recompensa através dessa obra, perfeito? E como nós podemos nos prevenir, né, dessa prática errônea da boa obra? É como Cristo nos aconselhou, nos recomendou, sabe? Que você não pratique para que os outros vejam. Na verdade, que você pratique tanto segredo que nem você mesmo sabe que você praticou. Porque às vezes nós podemos não querer que o outro veja, sabe? A gente pode, tá bom, pratiquei em segredo aqui, eu não tenho nenhum problema com o outro ver, eu não tenho nenhum problema. Mas nós gostamos de satisfazer o nosso ego, sabe? A gente gosta de nos, sabe, provar para nós que nós somos bons, sabe? Que nós somos salvos. Olha só, eu sou salvo. Olha só como é que eu tô aqui, ó, fazendo boas obras. Eu sou salvo, sabe? Sendo que não é assim que funciona. Como eu disse, a nossa salvação não vem pelas obras. Nós não devemos praticar as obras visando a salvação, sabe? As obras são praticadas visando somente, tão somente, a glória de Deus. Exclusivamente a honra e louvor do nosso Senhor. E é somente dessa forma que nós conseguimos nos prevenir do pecado do orgulho, do pecado da hipocrisia, sabe? Quando nós praticarmos as nossas boas obras, que possamos ter em mente tão somente o Senhor, que possamos olhar apenas para Cristo, Cristo, sabe? Que possamos lembrar, uma coisa que eu amo fazer é pensar, nossa, sabe, Jesus, ele morreu na cruz por mim, né, cara? Pô, olha o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo nada, sabe? Eu tô fazendo nada. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo nada. Nossa, eu não consigo nem fazer o mínimo, sabe? Que isso não é o mínimo. Isso definitivamente não é o mínimo. É menor que o mínimo. Entende? Então a gente se conservar em humildade, a gente se conservar na submissão de estarmos, né, em um grau, né, inferior, isso nos conserva em humildade. Isso nos conserva, sabe, no ponto de não pecarmos pelo orgulho ou então pela soberba, pela ganância, né, de querermos que os outros nos vejam. É um ponto muito interessante. Concluímos aqui então que nós não somos salvos pelas obras, mas por sermos salvos, praticamos boas obras. E de que formas praticamos, de que forma praticaremos essas boas obras, será com os olhos fitos em Cristo, na obra que Cristo fez por nós. Quando nós olhamos para a obra de Cristo, meus irmãos, não tem como a gente se vangloriar, não tem como a gente crescer o nosso ego, não tem como a gente querer que o outro veja nós, porque é tão maravilhosa, é tão perfeita, é tão graciosa a obra de Cristo que tudo vai ser apontado para ela. Perfeito? Isso é um ponto muito importante para nós. E agora a gente vê, né, seguindo esse versículo, que as nossas obras terão recompensas, sabe? Isso é um ponto muito interessante, né? Que Apocalipse 22, versículo 12, vai dizer que eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.
Cristo Jesus, na passagem que nós lemos de Mateus 25, ele vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui o versículo certinho. Calma que eu me perdi, que são muitos versículos. O versículo que eu quero não tô achando, olha que bênção. Aqui, versículo 34. Então um rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Haverá uma recompensa, né, para aqueles que estão em Cristo e, por estarem em Cristo, praticam boas obras, sabe? Por estarem na obra de Cristo, praticam as boas obras. E essa recompensa é o reino, sabe? É a vida eterna, perfeito? A gente não tem que compreender que a gente, na verdade, o galardão, né, que está descrito em Apocalipse 22:12, de modo detalhado a gente não tem como saber, sabe? Mas nós sabemos que uma consequência do fato de estarmos na obra de Cristo e termos uma fé genuína, que é aprovada através das boas obras, é herdarmos o reino dos céus. Ótimo. Então, isso para nós deve ser, de certa forma, um incentivo. Aqui o ponto não é que você vai fazer obra para, nossa, receber a salvação, sabe? Mas você ter os olhos brilhantes, sabe? Os olhos brilhando, falando, nossa, o reino de Deus, nossa, Jesus Cristo, eu vou estar contigo para todo sempre, meu Senhor da glória, o Senhor me concedeu isso, portanto, meu Pai, eu quero dar o meu melhor para, sabe, fazer o mínimo, sabe? O mínimo são essas boas obras, entende? Então, é como se fosse uma roda que liga uma coisa na outra. A gente não é salvo pelas boas obras, mas somos salvos e praticamos ela. E ao praticarmos de modo para glorificar somente a Deus, o Senhor nos exalta no fim. Vocês compreendem isso? Então é uma coisa muito linda, é realmente algo que deve nos querer praticar, deve fazer com que a gente queira praticar as boas obras, sabe? E um ponto também de incentivo que o próprio Cristo dá é o seguinte. Cadê? Agora outro versículo que eu tenho que achar, mas esse daqui eu... Aqui, perfeito, versículo 40. Nós iremos perguntar para ele, né? Nossa Senhor, quando a gente te deu de comer, quando a gente te deu de beber, quando a gente te vestiu, Senhor, não lembro disso não, né? Sabe, Jesus encarnado foram os apóstolos que viram. A gente, né? A gente ainda não viu, né? A gente verá, né, quando ele vier em glória. Mas a gente ainda não viu, né? No caso, o encarnado, a gente verá o glorificado, né, no caso. Então, Jesus responde a nós, né, os justos. Quando vocês fizeram, em verdade lhes digo, que quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Meus irmãos, há incentivo maior que esse? Um incentivo de que quando nós fizemos a um dos pequeninos, um dos mais necessitados, oprimidos, que mais precisavam daquilo, nós fizemos a Cristo diretamente. Diretamente. Ele fala, fizeram a mim. Vocês estão compreendendo a profundidade disso, meus irmãos? Quando nós assistimos um irmão, nós estamos fazendo como para Cristo. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 3. Ele fala para os escravos, olha só, escravos, trabalhem com diligência e excelência aos seus senhores, tendo em mente que não, sabe, trabalhando não para os homens, mas como se fosse para Deus. E a gente, quando fizer essas boas obras, que façamos com toda excelência, com toda diligência, lembrando que é a Cristo, sabe? Porque ele fala que a mim fizeram essas coisas. Então, pensando como se fosse a Cristo que nós estamos fazendo essas boas obras, sabe? E isso para nós é um incentivo a praticar essas boas obras com diligência, com excelência de todo o nosso coração, com fervor, sabe, meus irmãos? E esse é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês, sabe? Para esse novo ano que virá. Lembrar que essas boas obras possuem um valor escatológico, né? Um valor eterno. É algo que Cristo, né? Paulo ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 5 que os pecados, né, escondidos serão revelados, assim como também como as obras serão reveladas. Então, nós receberemos um galardão a partir dessas obras. Nós, salvos, praticamos essas obras não para alcançarmos a salvação, mas porque nós somos salvos. Mas porque, através desses frutos, nós revelamos, sabe,
que nós somos verdadeiros seguidores de Cristo. Sabe? Porque nós negamos a nós mesmos, a nossa cobiça, negamos a nosso egoísmo, né, de olharmos somente para nós e renunciamos e sacrificamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos ouvidos, né, o nosso pensamento de pensar num conselho, de refletir com o irmão, de estar ali com o irmão, sabe? Então tudo isso liga um ponto que Cristo será glorificado através de nossas vidas. Perfeito? E aqui, meus irmãos, como um adendo de algo que mudou, né, a minha vida, é sobre como receber também essas boas obras, né? Eu falei somente sobre dar, fazer boas obras, mas nós cristãos precisamos também ser humildes a ponto de receber essas boas obras. Em Filipenses 4, nós temos ali, eu lembro ao certo do versículo, se eu não me engano, do versículo 11 em diante, ou versículo 10 em diante, Paulo ele trata sobre a, a bênção, né, que os filipenses deram a ele. Os filipenses deram grandes coisas para Paulo, muitos recursos a Paulo. E Paulo ali agradece. Paulo fala: olha só, eu sei o que é estar necessitado e eu quero estar, né, forte, como alguns cariocas dizem. Eu sei o que é viver na bonança e viver também precisando. Eu sei viver tudo nisso, filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu recebo a boa obra que vocês estão fazendo. Eu recebo isso. Eu recebo não porque eu estava precisando, mas eu recebo visando o crédito que será posto na conta de vocês. Então aqui o que Paulo está fazendo é ser humilde ao receber essa boa obra e lembrando que essa boa obra que os filipenses estavam fazendo, Deus os recompensará. Isso dá a nós uma nova dimensão, sabe? A gente acaba pensando em outras mil coisas. Nossa, meu irmão, você quer pegar um copo pra mim? Amém, meu irmão, vai lá pegar um copo. Vai lá pegar um copo que o galardão é teu, bênção. Mas também a gente quer ganhar o galardão, né? Então, ó, também quero praticar boa obra, hein? Vamos dividir isso daí, sabe? É muito importante a gente entender isso. Infelizmente, né? Eu já fui chamado por algumas pessoas de coitadinho, né, por conta de coisas que acontecem na minha igreja, por exemplo. Meu pastor me dá carona, sabe? E eu aceito, né? Mó bênção. Ih, esquece, pastor, vai lá, me leva, que Deus te abençoe e te recompense. Não é que eu esteja me aproveitando, é que eu estou visando o crédito que será posto na conta dele, sabe? E quando a gente pensa nisso, meus irmãos, as coisas começam a ter outras cores. Quando a gente reflete nesse ponto, a gente pensa, nossa, Deus seja glorificado através dessa boa obra. A gente para de pensar em nós mesmos e na pessoa, a gente pensa em Deus sendo glorificado, o Cristo ressurreto sendo entronizado através dessa ação. Portanto, concluindo aqui, né, revisando tudo que foi dito, primeiramente, nós não somos salvos por essas boas obras. Devemos dar de beber aos que precisam, aos que estão com sede. Devemos dar de comer aos que estão com fome, mas entendendo que não é através disso que nós somos salvos. Mas, por sermos salvos, nós fazemos tudo isso. E não fazemos com hipocrisia, não fazemos com orgulho, pensando em nós mesmos ou então no próximo, né, que o próximo nos veja, mas pensando no que Cristo fez, pensando em Cristo, pensando em Deus, sabe? E não sendo desumildes, né, em rejeitar boas obras, mas recebendo com todo amor, com toda, sabe, com todo, pô, com calor mesmo, falando, ó, eu recebo, em nome de Jesus, amém. Você quer, sei lá, comprar um Guaravita pra mim? Que Deus te abençoe, meu amado. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe com essa palavra, que o Senhor os conceda, né, esse entendimento, o conhecimento da palavra dele, lembrando sempre que o resto da passagem, né, é a condenação daqueles que não creem em Cristo, não daqueles que é porque aqueles que não praticam boa obra é o que não acreditam em Cristo. Em que sentido? Ó, nem todos que praticam boa obra são cristãos, mas os cristãos com certeza praticam boas obras. Então, os justos, com certeza, são os cristãos que praticaram as boas obras, que tiveram uma fé genuína em Cristo. Tudo isso está ligado um no outro. Amém? E os que não creem em Cristo, consequentemente, não praticam as boas obras para a glória de Deus, podem praticar com hipocrisia, com, enfim, com soberba, enfim, todas essas coisas. E no fim, Deus será glorificado na salvação dos justos e na condenação dos que não creem em seu nome.
Amém, meus irmãos? Ô, glória! Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade.